Olá, há uns 3 anos eu fiz um vídeo aqui no canal, vou colocar o link na descrição, diferenciando a holding realmente uma estrutura empresarial, aquela que tem uma sociedade empresária controladora e as sociedades controladas, um grupo empresarial, da holding patrimonial e da holding familiar. Nesses últimos 3 anos, muita coisa mudou, principalmente nessa pseudo-holding familiar. Pseudo porque, primeiro, não é uma holding, não é um grupo empresarial, é tão somente uma sociedade que nem empresária é, né? Não tem essa natureza de uma atividade empresarial típica. Mas, enfim, nesses últimos 3 anos, muita coisa mudou, principalmente pessoas vendendo a ideia de que isso é um milagre, né? É uma sociedade mágica. Ela blinda patrimônio, ela reduz impactos tributários, ela evita penhora de bens, ela evita inventário, e aí ela vem sendo mal utilizada, né? Utilizada como uma ferramenta de pretensão, de sonegação, de simulação, de fraude. E, na verdade, nós temos aqui que fazer uma distinção quando essa estrutura é utilizada como um instrumento de governança familiar e quando ela é utilizada com essa ideia de vou reduzir tributos, vou evitar um inventário e vou blindar o meu patrimônio para que ele não seja penhorado, não responda por dívidas. E não é nada disso. Na verdade, essa diferenciação ela é feita hoje por diversas análises, diversos critérios, principalmente pela Receita Federal, aonde ela verifica se essa sociedade é uma sociedade fictícia, de papel, se ela foi construída como instrumento de sonegação, de simulação, de simulação artificial, né, de uma sociedade, se ela não tem propósito negocial, ela não tem uma atividade fim. Então isso é verificado, e verificada essa situação, naturalmente, essa estrutura societária, ela é desconsiderada. Então a gente tem que levar em conta a finalidade, o objetivo, por qual razão um grupo de pessoas resolveu abrir mão do seu patrimônio e transferir esse patrimônio para a titularidade de uma pessoa jurídica, porque aí deixa de ser seu e passa a ser de propriedade de uma pessoa jurídica. E alguns elementos eu posso trazer aqui que indicam essa questão da simulação. Então, por exemplo, a sociedade, ela não tem uma atividade, ela não tem uma administração, ela não tem uma razão de existir, ausência de propósito negocial. Esse é o primeiro indicativo. O segundo, esse corpo societário continua a utilizar esses bens como se fossem seus, utilizam de forma pessoal. Temos até que, por exemplo, se aluga, recebe o aluguel. Não é assim. Primeiro que o bem não é mais seu, pertence a uma pessoa jurídica. Segundo, que o objetivo não é esse dessa estrutura, não é utilizar como se fosse seu. Então, na verdade, essa sociedade vai administrar esses bens, pode ser na forma de locação, de exploração, recebe lá, se for um aluguel, um valor ela vai receber, e no final do período anual ou semestral, ela distribui os lucros pelo seu corpo societário. Então, esse é um segundo indicativo, né? Confusão patrimonial. A confusão patrimonial traz esse indicativo de que realmente não se trata de governança familiar. Outro ponto muito importante, muitas vezes a sociedade é constituída e já existem dívidas significativas, de valores significativos. Então, a ideia aqui, né, que se pressupõe, que se presume é que essa sociedade foi constituída unicamente para tentar preservar algum patrimônio e evitar a penhora. Quer dizer, a existência de uma dívida ou dívidas significativas e a constituição posterior, elas são incompatíveis dentro, né, de uma presunção comum de governança familiar. Então, assim, várias situações levam a entender quando essa holding familiar ela é criada de forma realmente a atender essa suposta ideia
de blindagem patrimonial, de redução de tributos, né, de evitar uma penhora, um bloqueio de bens, e a gente sabe que na prática, se verificar que a ideia realmente foi essa estrutura será desconsiderada. A questão tributária, a gente tem que levar em conta alguns fatores pós-reforma tributária. Primeiro, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, em alguns estados ele já era progressivo, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. A reforma tributária trouxe a consolidação dessa progressividade. Então, de fato, a tributação sobre transmissão de bens e doação, ela é aumentada, né, tem as suas alíquotas aumentadas em alguns estados onde não havia essa progressividade. O problema é se eu verificar que a transferência desses bens, que originalmente seria uma integralização de um capital social, ela é feita, na verdade, num valor muito menor, muito abaixo do seu valor real, e aí pode ser considerada até uma doação, por que não, né? Então se sabe que, na verdade, essa integralização do capital social foi feita de forma simulada também, mal intencionada. Dependendo da atividade, quando a sociedade realmente tem atividade, se essa sociedade, essa holding familiar, tiver uma atividade de exploração, de locação de bens, ou até uma atividade relevante no mercado, sim, ela terá incidência dos novos tributos, como o IBS e CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Então, também não existe essa ideia de que não haverá tributação. Claro que o impacto tributário é diferente. Por isso que organizar uma estrutura de governança familiar requer tempo, requer análise, requer a simulação dessa organização, quando se realmente pretende o objetivo real e honesto de governança familiar. Quando se pretende a simulação, a sonegação, aí a história é bem diferente e vamos colocar que muitos cuidados não são adotados na Constituição e na condução desse tipo de sociedade. Então, sim, a holding familiar, né, respondendo aí a pergunta que eu coloquei no vídeo, né, sim, ela pode ser e muitas vezes é utilizada como realmente um instrumento de fraude, de sonegação. E hoje isso não cabe mais no nosso espaço. Quando isso é verificado, essa estrutura ela é desconsiderada e aí não vai ter blindagem nenhuma, não vai ter proteção de bens nenhum. Esses bens vão ser trazidos, então, para cobrir essas dívidas, né? Lógico, quando tem dívidas, será penhorado, enfim, essa estrutura será desconsiderada. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado do tema de hoje.